Quando nós carregamos uma camada vetorial no QGIS, essa camada ela é formada por feições e cada uma das feições possui alguns atributos que são informações referentes a cada uma dessas feições. Para exemplificar, eu vou usar então a camada de Santa Catarina, dos municípios, no SRC Sirgas 2000 UTM 22S. Então aqui a gente tem a camada toda, né, o estado de Santa Catarina, com a divisão dos municípios. Nesse caso, as feições que formam essa camada são os municípios. As feições são as partes menores dentro da camada que constituem o todo. Nesse caso, a gente tem polígonos, a gente poderia ter pontos, e aí cada ponto seria uma feição da camada. E se tivesse linha, cada linha ou cada segmento de linha seria uma feição da camada. A camada pode também possuir apenas uma feição ou, em alguns casos, nenhuma. Por exemplo, quando a gente começa a criar um shapefile, ou né, uma camada vetorial, a gente vai criar, vai salvar e não vai ter nenhuma camada, nenhuma feição, a gente vai depois adicionando, desenhando de alguma forma. Como é que a gente acessa as informações dessas feições? A gente acessa pela tabela de atributos. Então, eu clico nesse ícone, eu posso clicar com o botão direito aqui e acessar a tabela de atributos. E aqui eu tenho algumas informações referentes a essas feições. Aqui tem um campo de identificação, que fornece um número para cada uma delas. Tem o nome do município, nesse caso, e tenho a área em quilômetros quadrados. Poderia ter várias outras informações. E aí, se a gente clica na linha ou clica e arrasta, a gente pode selecionar essas feições. Aí, selecionando essas feições e indo até a visualização, a gente consegue observar em amarelo aquelas que foram selecionadas. O mesmo pode ser feito de forma contrária. Eu seleciono no mapa e visualizo a seleção na tabela de atributos. Para fazer isso, eu utilizo essa ferramenta, selecionar feições por área ou por simples clique, e aí eu posso fazer a seleção de uma ou de várias feições diferentes. Se eu manter o Ctrl pressionado, eu também posso selecionar aqui em outros locais. E aí, acessando a tabela de atributos, eu vejo aquelas que foram selecionadas. E ainda, se eu quiser fazer com que a seleção seja mostrada no cabeçalho da minha tabela, eu clico nessa opção aqui, mover a seleção para o topo. Tudo que for selecionado, então, vai ser mostrado na parte superior da tabela. Essas informações variam bastante, algumas eu posso calcular e posteriormente a gente vai ver como calcular área e perímetro, por exemplo, dos municípios. E a gente também pode adicionar informações a partir de outras fontes. Foi o que eu fiz e posteriormente também vou mostrar como é que se procede com a camada de Santa Catarina. Eu então, a partir dessa camada, fiz uma união com uma tabela no formato CSV de informações que eu obtive no IBGE. E aí eu criei uma outra camada, então eu vou remover essa daqui. Tem essa camada aqui, Santa Catarina. E se eu acessar a tabela de atributos dela, eu vou ter aqueles mesmos atributos. Na verdade, eu acabei excluindo a área para depois a gente fazer o cálculo usando a calculadora de campo. E aqui eu adicionei outras informações. Além do nome, tem mesorregião e o nome, o código do município, que é muito importante. Depois a gente vai ver qual a importância de a gente ter códigos numéricos e não usar apenas o nome do município. E aqui a gente tem, obviamente, uma riqueza maior de informações, né? E essas informações, então, a gente pode juntar de outras fontes ou pode calcular aqui dentro do QGIS. Essas são as feições e são as informações das feições que são mostradas na tabela de atributos e que muitas vezes subsidiam as nossas análises e os nossos cálculos realizados
neste software.